Pare tudo por alguns minutos e preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. O que está acontecendo em Brasília não é pequeno, não é detalhe técnico e muito menos algo distante da sua vida. Enquanto milhões de brasileiros acordam cedo, trabalham duro, fazem malabarismo para pagar aluguel, comida, luz, água e impostos, o Congresso Nacional decidiu agir com rapidez, mas não para resolver os problemas do país. Agiu para beneficiar a si mesmo, criando mecanismos que permitem que servidores do Legislativo recebam salários acima do teto constitucional. Sim, acima do limite que deveria valer para todos. O teto constitucional do funcionalismo público existe por um motivo muito claro: impedir abusos, controlar gastos e garantir um mínimo de justiça no uso do dinheiro público. Hoje, esse teto está fixado em R$ 46.366,19, valor equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em teoria, nenhum servidor público poderia receber mais do que isso. Em teoria. Porque, na prática, o que o Congresso acabou de aprovar cria brechas legais para transformar esse teto em algo meramente simbólico. Câmara dos Deputados e Senado Federal aprovaram projetos que reestruturam carreiras, salários e benefícios de seus servidores. A aprovação aconteceu de forma silenciosa, sem debate amplo com a sociedade, sem transparência e, o mais grave, por meio de votação simbólica. Isso significa que não houve registro nominal dos votos. Você não sabe exatamente quem votou a favor, não sabe quem levantou a mão para permitir que essas mudanças passassem. E isso não é coincidência. Esses projetos alteram profundamente a forma como os servidores do Legislativo são remunerados. Eles combinam reajustes no vencimento básico com a criação e ampliação de gratificações extremamente generosas. Algumas dessas gratificações podem chegar a 100% do salário base. Na prática, isso significa dobrar o salário. E quando você soma vencimento básico, gratificações, adicionais e benefícios, o valor final facilmente ultrapassa o teto constitucional. E aqui está o ponto central. Quando essas parcelas são classificadas como indenizatórias ou como gratificações específicas, elas ficam fora do cálculo do teto. Também não entram na base de contribuição previdenciária e não sofrem incidência de imposto de renda. Ou seja, além de ganhar mais, paga-se menos imposto. É o famoso jeitinho legal, amparado por textos cuidadosamente escritos para driblar o espírito da Constituição. No caso da Câmara dos Deputados, o projeto altera todo o desenho remuneratório da casa. Há reajustes no vencimento básico, mudanças profundas nas gratificações existentes e a criação de novas. Uma dessas novidades é uma gratificação baseada em desempenho e alinhamento estratégico, com percentuais que variam de 40% a 100% do maior vencimento básico do cargo. Isso significa que servidores em cargos estratégicos podem receber valores muito acima do que era praticado anteriormente, dependendo apenas da regulamentação interna. Além disso, antigas gratificações foram extintas e substituídas por novos componentes remuneratórios, redesenhados de forma a ampliar ganhos. O adicional de especialização também foi reformulado, passando a ter como base o maior vencimento do cargo e ampliando as possibilidades de concessão com base em cursos, certificações e treinamentos. Tudo isso empurra a remuneração final para cima. As tabelas salariais também foram alteradas. Analistas legislativos, por exemplo, passam a ter salários básicos iniciais na casa dos R$ 14 mil. Técnicos legislativos acima de R$ 8 mil. Esses valores, por si só, já são elevados quando comparados à realidade da maioria da população brasileira. Mas eles são apenas o ponto de partida. O verdadeiro salto vem com as gratificações e benefícios adicionais. Agora, o ponto mais polêmico de todos, a chamada licença compensatória. Esse mecanismo permite que servidores efetivos que ocupem funções comissionadas acumulem dias de folga em razão do exercício intenso do cargo. Até aí poderia parecer algo administrativo. O problema está no detalhe seguinte: essas folgas podem ser convertidas em dinheiro, indenização direta, dinheiro no bolso. Na Câmara, a regra aprovada permite até 1 dia de licença a cada 3 dias de trabalho efetivo, com um limite de 10 dias por mês. O uso da licença depende do interesse da administração, mas caso não seja possível usufruir das folgas, elas podem ser transformadas em pagamento em dinheiro. E esse pagamento é tratado como indenização, não entra no teto, não paga imposto de renda, não contribui para a Previdência, não conta para a aposentadoria, é dinheiro limpo, pago com recursos públicos.
Especialistas e críticos apontam que esse modelo cria uma porta escancarada para supersalários. Basta não conceder a folga e pagar a indenização. Na prática, isso vira um complemento salarial permanente, disfarçado de compensação. É mais um penduricalho, mais uma forma de inflar a remuneração sem violar formalmente a Constituição. Alguns parlamentares chegaram a alertar para isso durante a tramitação. Houve votos contrários com argumentos claros de que a medida vai na contramão de qualquer discussão séria sobre controle de gastos e reforma administrativa. Mas esses alertas foram engolidos pela maioria e, novamente, sem votação nominal, fica impossível saber exatamente quem bancou essa decisão. A defesa oficial é sempre a mesma. Fala-se em recomposição salarial, em isonomia com outras carreiras do serviço público, em impacto fiscal administrável e necessário para manter quadros qualificados. No caso da Câmara, o relator do projeto afirmou que o impacto seria da ordem de 0,03% da receita corrente líquida e que tudo seria absorvido pelo orçamento já existente, sem necessidade de créditos adicionais. Mas impacto pequeno para quem? Para quem ganha salário mínimo, qualquer centavo faz diferença. Para quem vive de imposto pago pela população, tudo parece pouco. O próprio presidente da Câmara admitiu que, com as novas regras, parte dos servidores pode ultrapassar o teto constitucional. Ele chegou a mencionar um número específico de servidores que seriam afetados, ou seja, não é efeito colateral inesperado, é algo sabido, calculado e aceito. No Senado Federal, o cenário é muito parecido. O projeto aprovado reestrutura carreiras e prevê uma recomposição salarial escalonada entre os anos de 2026 e 2029. Os reajustes estão distribuídos ao longo do tempo, o que ajuda a diluir o impacto fiscal, mas o efeito final é o mesmo: salários mais altos, gratificações redesenhadas e benefícios ampliados. O Senado também criou sua própria versão da licença compensatória. Nesse caso, ela está vinculada ao exercício de funções consideradas relevantes e ao acúmulo de atividades extraordinárias. A regra estabelece um mínimo de 1 dia de licença a cada 10 dias trabalhados e um máximo de 1 dia a cada 3 dias. Servidores em cargos comissionados ou de assessoramento superior podem ser beneficiados e, novamente, existe a possibilidade de conversão dessas licenças em indenização financeira. Assim como na Câmara, o ponto mais sensível é o pagamento em dinheiro, porque isso abre espaço para remunerações totais acima do teto constitucional, sem que isso seja classificado oficialmente como violação direta da Constituição. Tudo depende da classificação jurídica da verba. Se for indenizatória, está fora do teto. Simples assim. Essa engenharia jurídica não é nova, ela já existe em diversos setores do serviço público, mas o que chama a atenção agora é a naturalidade com que ela é ampliada, justamente em um momento em que se fala tanto em responsabilidade fiscal, ajuste de contas, corte de gastos e sacrifício da população. Enquanto isso, o cidadão comum continua enfrentando filas no SUS, escolas públicas com estrutura precária, estradas esburacadas, transporte público caro e ineficiente, continua pagando impostos altos sobre consumo, combustível, energia e serviços básicos, continua ouvindo discursos sobre a necessidade de apertar o cinto. O debate político em torno dessas medidas se divide em 2 campos muito claros. De um lado, a defesa da recomposição salarial e da modernização das carreiras, com o argumento de que o impacto fiscal é administrável e necessário para manter quadros qualificados. Do outro lado, a crítica dura à criação de novos penduricalhos, especialmente a licença indenizável, vista como símbolo de privilégio e desconexão com a realidade do país. O problema é que esse segundo lado quase não tem voz fora dos círculos técnicos. A população, em geral, só descobre essas mudanças quando elas já estão aprovadas, quando o texto já está pronto para sanção, quando não há mais espaço para reação efetiva. E é por isso que falar sobre isso agora é tão importante. Não se trata apenas de números, percentuais ou artigos de lei. Trata-se de um modelo de Estado que se distancia cada vez mais da realidade da população. Um modelo em que o teto existe no papel, mas não na prática. Um modelo em que a criatividade jurídica é usada para proteger privilégios, não para melhorar serviços. Se você paga imposto, isso te afeta diretamente. Cada real gasto com supersalários é R$1 a menos para políticas públicas. Se você trabalha duro, isso revolta, porque o discurso do sacrifício nunca chega nos mesmos lugares. Se você acredita em justiça, isso precisa ser questionado. Nada disso foi feito com consulta popular, nada disso foi explicado de forma clara à sociedade.
Tudo passou em votação simbólica, sem nomes, sem rostos, sem responsabilidade individual explícita, zero transparência. E agora, com um projeto já indo para a sanção presidencial e outro avançando no Senado, o tema deve continuar no centro do debate político. Não porque o Congresso queira discutir, mas porque a indignação tende a crescer à medida que mais pessoas entendem o que está em jogo. O teto constitucional não é um detalhe técnico, é um símbolo, um limite criado para evitar abusos e garantir equilíbrio. Quando ele é driblado repetidamente, o recado que fica é claro: há 2 pesos e 2 medidas. Um para quem vive do próprio trabalho, outro para quem vive do Estado. A pergunta que fica é simples e direta: até quando isso vai continuar acontecendo sem reação? Até quando decisões que afetam diretamente o seu bolso serão tomadas sem que você saiba quem decidiu? Até quando a palavra indenização vai ser usada como escudo para privilégios? Compartilhar essa informação